A gente pensa em previdência social e logo vem à cabeça uma coisa, certo? Garantir a aposentadoria. Mas e se esse dinheiro, o dinheiro guardado para o futuro de milhões de pessoas, fosse usado para, sei lá, construir um país? Bom, nesta análise a gente vai mergulhar na história surpreendente de como o Fundo de Pensão brasileiro foi usado para financiar um projeto de nação. Vamos começar com o básico do básico, né? Para que afinal serve um fundo de pensão? A resposta parece meio óbvia. Exatamente. A função principal, a razão de existir de um fundo desses, é garantir que as pessoas tenham segurança financeira lá na frente, depois de anos de trabalho e contribuição. Pelo menos, é o que deveria ser. Só que a história no Brasil foi um pouco diferente. Num momento chave da nossa história, esse dinheiro foi desviado do seu propósito original. E é aqui que a nossa história começa a ficar interessante. Para entender o que rolou, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Antes da Grande Virada, em 1966, o sistema de aposentadorias aqui era outra coisa. Era um verdadeiro mosaico, todo dividido. E quem mandava nesse mosaico eram os IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Cada categoria profissional tinha o seu. Então tinha o IAP dos marítimos, o dos bancários, o dos industriários, cada um com suas próprias regras, sua própria caixinha, sua própria gestão. Então, o cenário era esse, ó. Um sistema todo fragmentado, onde os sindicatos tinham uma influência bem grande na gestão dos fundos e uma burocracia toda espalhada pelo país. E aí, de repente, tudo mudou. Em 1966, em pleno regime militar, todos esses institutos foram extintos e unificados num órgão só, um gigante, o Instituto Nacional de Previdência Social, o famoso INPS. E aqui a gente vê o tamanho da virada, fica muito claro, né? A gente sai de um modelo todo quebrado, fragmentado, com uma baita influência dos sindicatos, para um sistema centralizado na mão do Estado, totalmente controlado. Foi uma mudança radical de poder, sem dúvida. No papel, a desculpa oficial era modernizar, organizar a casa, acabar com aquela burocracia toda, mas por trás dos panos, o objetivo era outro. Era centralizar o poder político, tirando a força dos sindicatos e, o mais importante, botar a mão no volume gigantesco de dinheiro que esses fundos tinham. Certo, então vamos seguir o dinheiro. Com toda a grana das contribuições de trabalhadores e empresas concentrada num lugar só, o INSS virou uma ferramenta poderosíssima para o governo. E essa citação aqui mata a charada. O fundo, que deveria guardar o dinheiro para a aposentadoria das pessoas, virou uma espécie de banco do governo para financiar os projetos do Estado. O propósito original foi completamente distorcido. Um dos principais destinos desse dinheiro foi a área da saúde, e esse ciclo aqui ilustra isso perfeitamente. Funciona assim: o INPS pegava o dinheiro do trabalhador e dava empréstimos com juros baixinhos para construir hospital particular. E depois, o mesmo INPS contratava e pagava esses mesmos hospitais para atender a população. Basicamente, o dinheiro público financiou e depois sustentou o setor privado. E não parou na saúde, não. Os recursos da Previdência, junto com a grana do FGTS, foram combustível para financiar as grandes obras de infraestrutura e os projetos de habitação da época do chamado milagre econômico. Olhando assim parece grandioso, né? Um país em construção. Mas fica aquela pergunta no ar: qual foi o custo real de tudo isso? E no fim das contas, quem é que estava pagando por esse desenvolvimento todo? Pois é, o preço foi bem alto. Usar o Fundo da Previdência como caixa do governo deixou cicatrizes profundas no nosso sistema social. E são 3 consequências principais que duram até hoje e que a gente vai analisar agora. Vamos a elas. Primeira, a mercantilização da saúde. Em vez de investir e fortalecer a rede pública, o Estado preferiu pagar pela iniciativa privada. Isso acabou fortalecendo a ideia de que saúde é uma mercadoria, um negócio, e não um direito. E a nossa rede pública ficou atrofiada por décadas. A segunda consequência foi uma dívida histórica. Ao gastar um dinheiro que deveria garantir as aposentadorias lá no futuro, o governo criou um rombo financeiro. Muitos dos debates sobre o déficit da Previdência que a gente vê hoje têm raiz nessa época. E por último, a terceira consequência. A gente consolidou uma cidadania pela metade. Como o acesso à saúde dependia do INPS, só quem tinha carteira assinada tinha direitos. O resto da população estava simplesmente de fora. E esse gráfico aqui, nossa, ele escancara o tamanho do problema. Dá uma olhada. A imensa maioria da população, gente do campo, trabalhador informal, simplesmente estava fora, ficava de fora. Ou seja, o direito à saúde não era bem um direito, né? Era mais um privilégio de uma minoria que tinha carteira assinada. É claro que um modelo desses não ia se sustentar para sempre. Uma hora a conta ia chegar. E chegou.
Décadas depois, ficou óbvio que o Brasil precisava de uma mudança radical na forma de enxergar a cidadania e o direito à saúde. E essa virada de chave veio com a Constituição de 1988. A linha do tempo aqui é bem clara. Aquele modelo excludente de 1966 foi quebrado. Com a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a saúde finalmente passou a ser definida como um direito universal de todo brasileiro, não mais um benefício só para alguns. Então, o ponto central é este. Entender essa história não é só olhar para o passado. É entender a origem de muitos desafios que a gente enfrenta até hoje no financiamento da saúde e da previdência. E fica a pergunta para reflexão: de que outras formas será que os fantasmas de decisões financeiras antigas continuam assombrando os nossos serviços públicos hoje em dia?